Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Inspire e expire. Inspire, observando o trajeto do ar. Expire, observando o trajeto do ar. A respiração, ela é muito importante porque ela nos traz presença, ela nos traz oxigenação, ela nos traz o aqui e agora, ela nos ajuda a estar presente e trazer uma luz, tanto uma luz externa para a gente ter um funcionamento fisiológico melhor, para ver, para sentir, para perceber nosso entorno, como também uma luz interna de se perceber, de observar como estamos, se estamos bem, confortáveis, se estamos tranquilos para observar e perceber. Porque podemos perceber muito quando estamos em harmonia, em paz, em tranquilidade. A gente pode ver o que ocorre no nosso externo e no nosso interno. Este canal chama-se Luz na Matéria. Ele tem o objetivo de trazer luz a alguns conteúdos que são já existentes e trazer para a reflexão, para contribuir para um mundo melhor. Eu sou Elaine Burini, eu sou professora, eu sou psicóloga, psicoterapeuta junguiana, tive a honra de ser aluna do professor Sandor, onde eu aprendi sobre muitos conteúdos, sobre corpo, sobre astrologia, sou astróloga, tive muitos ensinamentos, depois fiz o mestrado na ciência da religião, trabalhei o signo de Virgem na minha dissertação de mestrado, depois fiz alquimia, formação em alquimia, constelação Hellinger, e continuo sendo estudante de outros conteúdos, que mais tarde falarei sobre eles. Então, o objetivo dessas aulas, dessas lives, dessas conversas, dessas reflexões, que eu prefiro falar assim, é trazer luz no sentido amplo da palavra, né? Se a gente falar de luz externa, né, a luz solar, nós temos o sol como luz que nos ilumina durante o dia, e à noite a gente tem os recursos da luz elétrica, de lampião, de velas, de baterias de celular, de lanternas de celular, né, que funcionam para nos ajudar a ver o nosso espaço. Mas também se a gente está na luz e de repente apaga a luz, à noite estamos no escuro, a gente por alguns instantes perde um pouquinho a estabilidade até que consigamos adquirir algo aí que nos dê uma orientação. Então, a luz, ela é muito importante, ela traz muitas informações, muitos conteúdos objetivos e subjetivos. Também quero falar da luz interna, né? A respiração ela é muito importante porque ela ajuda a acender essa luz, a nos perceber através da nossa circulação, através do nosso bem-estar, do estar presente, poder observar o que ocorre com o nosso corpo, o nosso bem-estar ou não. E aí podemos tomar atitudes, né? A gente só consegue tomar atitude quando a gente vê a questão a ser resolvida, tem clareza sobre aquela questão e ela nos mobiliza, ela nos toca, ela nos impulsiona. O primeiro conteúdo que eu trago para vocês é da astrologia, que eu escolhi
para pôr luz no nosso caminho, no meu caminho, com o meu propósito de transmitir conhecimentos. E a gente vai trabalhar um pouquinho a astrologia, o que significa a astrologia, né, para os antigos. Astrologia é uma ciência, né? Falando de ciência, por quê? Ciência, etimologicamente falando, o significado da palavra é conhecimento, é um estudo sistemático de observação e observação dos fatos. Então, essa ciência, esse conhecimento, ele é um conhecimento empírico, através da experiência. Então, os povos antigos olhavam para o céu e registravam os acontecimentos entre eles e o céu, entre o céu e a terra, entre o macro e o micro. Então, eles conseguiam fazer uma analogia e observar uma sequência de acontecimentos que acontecia na comunidade, na Terra, e entre o movimento das estrelas. Hoje a gente tem registrado oficialmente que há mais de 5.000 anos tem dados, né, da astrologia de registros e movimentos dos planetas, das estrelas no céu, pelos povos arcaicos, aonde eles se guiavam. Né? A gente tem aí alguns fatores para refletir, né? O método científico é uma outra questão, é de uma visão mais cartesiana, mais comprovada, e a astrologia, a gente sabe que ela acontece para algumas pessoas, como a gente observa os comportamentos, os signos, os símbolos mostram de uma forma natural, sem preconceito. Então, algumas pessoas têm determinados comportamentos, como, por exemplo, o signo de Áries, que é o primeiro, o zodíaco, são pessoas que têm um impulso, é uma criança, adora brincar. Então, isso, às vezes, no adulto, fica muito complicado, porque como um adulto quer brincar, faz muita brincadeira, mas é assim que ele lê a vida. Ele precisa dessa alegria, né, da criança interna para poder viver e viver bem. Então, a, nem todas as pessoas são assim, porque um outro signo que é mais sério é o Capricórnio, e que está tudo em cima da lei, tem uma atitude mais tradicional, né? Até para alguns, dependendo dos planetas que estão em Capricórnio, ficam até mais austero e pesado, pode até trazer um peso de que tudo tem que ser daquela maneira, programada, planejada. Então, existe aí conceitos e preconceitos, julgamento de comportamentos que a astrologia nos ajuda a trazer um discernimento e ver as pessoas como elas são e não como um padrão, né, cultural, social, que tem que ser daquela forma igual para todos. Né? Então, o canal Luz da Matéria tem esse objetivo. E falando da ciência, né, do conhecimento sistematizado, esse conhecimento, a gente vê cada vez mais ele vindo, chegando até nós, né, para que esses fatos, eles mostram as mudanças de comportamento de uma geração, de uma época, como agora a gente está na transição, né, de um novo mundo, saindo da era de peixes para entrar na era de aquário, né? Para falar, começar a falar um pouquinho do cosmos, o que significa cosmos, né? O cosmos significa ordem,
é uma hierarquia. Então, tudo que ocorre no cosmos, ele tem um movimento ordenado, tem uma programação, podemos falar uma programação maior. Então, isso reflete na Terra. Então, quando o homem sai de uma ordem ou de uma hierarquia, isso também desorganiza a própria vida. Então, ter conhecimento é ter propriedade de uma bússola que nos dirige para um horizonte, e um horizonte de harmonia e de tranquilidade. Então, a gente vai ver também nas leis herméticas de Hermes Trismegisto, que tem 7 leis, aonde diz que o cosmos, o que está em cima está embaixo, o que está no macro está no micro, o que está dentro está fora, o que está acima está abaixo. Então, era isso que os homens da antiguidade mapeavam, e com muita sabedoria e com muita conexão com o próprio corpo e com o universo, conseguia essas informações. Então, quando o homem está voltado para dentro dele, para dentro de si, e conectado com ele, com o seu metabolismo, sentindo a sua respiração, sentindo os seus sentimentos, o que está pensando, o que está associado, o que está dissociado, ele consegue ver no entorno, ele traz um conhecimento ímpar. E esses conhecimentos, de uma forma natural e espontânea, né, é que temos que explorar no sentido de dar vazão, né? No sentido maior de poder, da possibilidade de refletir. Por exemplo, uma criança que é, como eu já falei, bem alfabetizada, ela gosta de ler porque ela compreende, ela entende, ela reflete e ela sabe, ela se envolve com aquele conhecimento e ela faz uma alquimia interna. Ela usa aquele conhecimento para associar, para dissociar, para comparar. Então, ela pega aquele conhecimento, aquele dado, aquela informação e vai transformando um dado numa informação. Essa informação se pesquisa mais, se estuda mais, ela se torna um conhecimento e esse conhecimento mais tarde se torna sabedoria. Então, esse processo, ele é um processo muito natural. Basta ter contingência, basta ter condições para isso e acolhimento para isso. Como nossa vida hoje está muito para fora e na tecnologia, tem um aspecto maravilhoso da tecnologia, mas também tem um outro que temos que cuidar, porque ele também nos distrai e nos coloca numa comodidade aonde não precisamos mais pensar e refletir para nada, né? Porque tudo está tendo uma solução muito rápida. Só que esse movimento rápido não está acompanhando internamente aquilo que ele deveria estar fazendo por ele, para ele e para o seu entorno. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, que os pais têm que ter com seus filhos. Dar condições para essas crianças pensarem, dar condições para essas crianças observarem e deixar o melhor delas sair. Porque quando a gente dá o melhor para o outro, a gente tira o melhor do outro. E muitas vezes a gente nem consegue ver que não está fazendo o melhor porque a nossa vida está muito agitada. Há pouco tempo eu fiz uma viagem e dentro do avião tinha uma mãe com a criança chorando, ela querendo distrair a criança, deixou a criança no corredor, ela foi andar
e a criança começou a correr. Aí ela pôs medo na criança. A criança no alto, num avião, na viagem, dizendo que ela ia embora e deixar o filho. Aquilo, assim, é de tirar o fôlego, porque qual é a sensibilidade de uma mulher querendo controlar uma criança de, acho que tinha um ano e meio, com medo, e numa situação natural, né? Porque estávamos fora do controle, porque estávamos dentro de um avião, na controle de uma aeronave. Então, são falas, são condições que aprisionam, e isso, a fala de um pai, de uma mãe, ela cala fundo, ela cala muito fundo. Então, precisamos saber o que falar para falar palavras adequadas e edificantes. Então, para não se estender muito, fica aqui a minha proposta. Quem tiver algum interesse, coloque nos comentários e até o próximo vídeo. Foi uma alegria estar aqui falando com vocês.